Bom, no vídeo de hoje quero falar então aqui sobre o Fernando Gago, que eu trouxe um vídeo para vocês nesta última segunda-feira falando sobre o treinador que tem tudo para ser o técnico do Cruzeiro, tá? Ainda não está confirmado, pode ser que seja também o Gabriel Milito, dois técnicos estrangeiros, mas dificilmente vai fugir um desses dois nomes ou certamente sendo um técnico estrangeiro para a próxima temporada. Como que tem, né, no caso, negociações com esse técnico? Será que seria uma boa opção? Será que não? Inclusive alguns portais lá da Argentina já repercutiram, né, o fato de que o técnico ex-Racing pode assumir o Cruzeiro na próxima temporada. E falar aqui também em relação ao Bruno Rodrigues, né, onde eu vi vários portais que cobrem notícias do Internacional falando, né, que seria um valor próximo de 4 milhões de euros para comprar o atleta em definitivo. Será que o Cruzeiro não tem esse valor fixado? Que história é essa de que o Globo Esporte postou, né, uma matéria falando em tom de adeus, né, do Bruno Rodrigues, que eu achei bem exagerado. Depois eu que faço capas aqui chamativas, né, mas enfim, quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem então com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 41 mil inscritos até o final desse ano, que já está bem próximo. Falta um pouco menos de 550 inscritos aqui no canal. Certamente, se você puder deixar seu like e se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado também para vocês do grupo VIP do Alex Dicas, que por lá você vai ter vários palpites como esses, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela, que deram certos, ó, nesse último final de semana. Por exemplo, de jogos, às vezes com múltiplas, né, de 3, 4, 5 equipes vencendo no final de semana e tendo essa ótima retorno, igual eu deixei aqui para vocês, principalmente com vários jogos, né, do futebol italiano, da Alemanha, da Premier League, que conseguiu esse resultado bem interessante, e valores baixos ali, ó, de 10, 15, 30 reais, tendo uma boa possibilidade de retorno. Então, para você entrar lá no grupo VIP do Alex Dicas, o link vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você clica lá, fala que veio aqui pelo canal, pelo Gustavo, que você vai ter um desconto bem bacana nesse seu primeiro mês. Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Bruno Rodrigues, né, onde várias matérias eu vou deixar aqui, ó, para vocês, essa do Globo Esporte, onde fala o seguinte, no caso em tom de adeus, né, aqui, ó, Bruno Rodrigues ressalta felicidade no Cruzeiro, mas adota tom de adeus, cumpri meu dever. E não foi bem assim, né, até porque o que ele fala foi o seguinte, ó, vou deixar aqui para vocês. Primeiramente, muito feliz, a gente sabia que esse campeonato ia ser muito difícil e o planejamento do clube é muito bom, que eu discordo, né. Agora é pensar no ano que vem, aliás, tem um jogo ainda, né, então vamos cumprir bem e contar com o apoio da nossa torcida. Se Deus quiser, vai ter torcida, né? Graças a Deus saímos dessa situação. Então, assim, ele só falou isso, né? Vamos cumprir bem e contar com o apoio. Enfim, ele falou ainda também que tinha cumprido, né, o objetivo dele no Cruzeiro, no caso de permanecer na Série A, mas não de que, por exemplo, o dever dele está cumprido, né? Igual deixou aqui no título do Globo Esporte, que quando eu vi, eu falei, pô, que história é essa, né? Não vi ele falando isso, não. E foi exatamente isso, até o pessoal nos comentários criticando bastante. Não foi bem assim, eu acho que sinceramente está uma pressão gigante em cima do Cruzeiro para comprar o Bruno Rodrigues, que pelo menos pelo que nós sabíamos no início era o seguinte, o Cruzeiro já tem em mente, já sabe um valor que é fixado para comprar o jogador. Agora está surgindo informação que, por exemplo, o Cruzeiro tem a opção de cobrir a oferta que outros times vão fazer. O Internacional estaria oferecendo 4 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Primeiro que isso não faz nem sentido, né? O Cruzeiro tem 33% dos direitos. Então, o Internacional está comprando os direitos do Cruzeiro sem o Cruzeiro saber disso, é isso? Enfim, não faz nem sentido, né? E o valor de compra do Cruzeiro para comprar ele é de 12 a 14 milhões de reais, por um percentual relevante, né? Dos outros, um pouco menos aí de 70%, que está dividido entre o Santa Cruz de Natal e a Tombense, né? Que é quem tem os direitos econômicos do jogador. Então, assim, não acho que o Bruno Rodrigues vá deixar o Cruzeiro tão fácil assim, não. A grande questão era o seguinte, se o Cruzeiro caísse para a Série B, aí sim, eu acho que não teria chance do Cruzeiro fazer esse investimento para o ano que vem. Porém, assegurando a permanência na Série A, eu acho bem difícil mesmo o Bruno Rodrigues deixar o Cruzeiro, e quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Nessa temporada ele foi o jogador com mais participações em gols, né, pelo Cruzeiro, somando até aqui então 48 jogos, 13 gols marcados e 7 assistências. Ano passado também na Série B, 18 jogos, 4 gols e 3 passes. Realmente é um jogador que já está construindo aí a sua história no Cruzeiro. Mesmo que a Raposa já tenha pago um pouco mais de 4 milhões de reais pelos 33% dos direitos econômicos, eu ainda acho que compensaria fazer esse investimento, porque é só você olhar para as pontas do Cruzeiro. Quem que o Cruzeiro comprou, os valores e os números deles, né? O Wesley por 16 milhões, longe de ter esses 13 gols e 7 assistências. O Arthur Gomes também da mesma forma, com 3 gols e 1 passes até aqui, foram comprados por 15 milhões, tudo bem, né? Ele chegou no meio do ano, nem acho que seja um jogador ruim, mas enfim, não vai arrumar tão fácil um jogador
com as características do Bruno Rodrigues, e o Cruzeiro tem até o final do ano para fazer essa compra, né? Então, pô, nem acabou ainda o Campeonato Brasileiro, essa semana aí vai se encerrar, né? Tô gravando esse vídeo na terça-feira, mas assim, ainda vai ter um bom tempo o Cruzeiro discutir e tentar esse acordo aí, então, com a equipe da Tombense e com Santa Cruz do Natal. Apesar do interesse do Internacional, do São Paulo, vários outros clubes que foram especulados, eu acho bem difícil o Bruno Rodrigues ficar aqui no Brasil que não seja o Cruzeiro. Pode acabar acontecendo? Pode, mas se o Cruzeiro realmente tiver esse valor fixado, que sabe quanto que já é, não acho muito difícil dele continuar por aqui. Agora, se realmente for essa proposta de cobrir, pô, não sei se o Cruzeiro pagaria mais 20 milhões de reais, igual pode ser essa proposta do Internacional, para comprar o Bruno Rodrigues. Então, vai depender muito dessa questão. O Cruzeiro tem realmente o valor fixado? Não tem. Isso vai depender muito. Se tiver um valor ali for 8 a 14 milhões, eu tenho quase certeza que o Cruzeiro vai comprar. Agora, se não for, se for depender do mercado de propostas, o Cruzeiro não vai entrar em leilão e não vai pagar mais 20 milhões pelo Bruno Rodrigues, até porque poderia ter pago, que eu acho que deveria ter sido certo, depois do Campeonato Mineiro já ter comprado ele. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, para terminar então aqui com vocês, quero falar sobre essa história de um novo técnico, né? Que eu trouxe aqui então ontem para vocês, essas duas informações, tanto lá do portal SEC Informes, que no caso apurou, né, que pessoas próximas ao treinador afirmam que ele tem acompanhado alguns jogos do Cruzeiro nessa reta final da Série A e que agora ele aguarda então uma proposta, né, um convite realmente do Cruzeiro para abrir as negociações, né? Óbvio que pode acabar não vindo para o Cruzeiro, sim, teria essa chance, porém é um técnico que já tem sido falado há algumas semanas, né? Acho que pelo menos há 2, 3 semanas antes do Cruzeiro assegurar essa permanência, a tendência é que fosse ou o Fernando Gago ou o Gabriel Milito, né? Esses dois nomes especulados para assumir o comando técnico do Cruzeiro. Vou deixar também essa informação aqui, ó, de um jornalista lá do futebol argentino, o técnico, tanto o Gabriel Milito quanto o Fernando Gago, informação aqui do portal Conexão Cruzeiro, que lidera então a lista de opções de técnicos para a Raposa, de olho, né, nessa próxima temporada. O Fernando Gago então, que está livre no mercado, ele é o mais novo desses, né, tem 38 anos de idade, não assisti vários jogos do Racing nesses últimos anos, né, óbvio que não, mas pelo que eu vi aqui é um técnico que tem um estilo de jogo ofensivo e que daria certo com aquele pensamento em relação à SAF, com os perfis, por exemplo, do Pesolano, do técnico Pepa também, que ofensivamente e criação de jogadas não era um técnico ruim, mas no caso do Fernando Gago, então, tendo esse contrato livre, fica muito mais viável do que se ele tivesse vínculo com o Racing, onde ele foi muito bem nos últimos 3 anos, levou a equipe todas as vezes para a Libertadores, um aproveitamento muito interessante em relação a vitórias, né? Por exemplo, 2021 e 2022, se não estiver enganado, foi em 2022, né? Ele conseguiu mais de 30 vitórias em 53 jogos, então teve um desempenho realmente bem interessante e para o ano que vem ainda não definiu o seu clube, né? Eu até acharia uma boa opção para o Boca Juniors, que deve buscar um novo treinador. Acho que o Fernando Gago daria muito certo, lembrando que ele já jogou, né, no Boca Juniors, jogou também no Real Madrid. Enfim, acho que poderia ser uma boa opção. E o outro é em relação ao Gabriel Milito, esse que como jogador jogou no Barcelona e nos últimos anos ele tem feito bons trabalhos no Argentino Júnior. Ele deixou a equipe em julho desse ano. Foi bem na época que o Cruzeiro demitiu o Pepa, logo depois, né, agosto para setembro, e ele estava livre no mercado. E assim, apesar do Cruzeiro ter feito contato, ele agradeceu, ele até disse, né, que poderia sim assumir o clube, mas somente para um próximo ano, porque ele iria tirar esse tempo de férias, até porque um dos motivos dele ter saído do Argentino Júnior nem foi por conta da sequência de resultados ruins, ou o Argentino Júnior estava caindo, não, se você for ver ali, os números dele nesse ano eram muito bons, né, que tinha ainda Libertadores e tudo mais, passou aí da fase de grupos, foi eliminado para o Fluminense nas oitavas, mas ainda assim teve um bom desempenho. Porém, ele queria realmente descansar. Tirou esses últimos meses, né? Ainda está de férias e quem sabe para janeiro do ano que vem poderia também ser uma alternativa. Quem desses dois você preferiria, Gustavo? Olha, eu diria que parecem bastante os dois, tá? Porque eu não sei realmente o estilo de jogo como cada um joga, né? Isso é muito difícil, eu ainda não tenho essa noção. Mas em relação aos números e aproveitamentos, e pelo que eu vi ali de algumas jogadas e tudo mais, eu acho que os dois parecem em alguns quesitos, tá? O Fernando Gago é alguns anos mais jovem, ele tem 38 contra 42, se não tiver enganado, do Fernando Gago, do Gabriel Milito. E assim, ele fez um trabalho muito bom no Racing, que tem um time bem melhor do que o Argentino Júnior, né? Que o Gabriel Milito conseguiu levar o Argentino Júnior para a Libertadores e fez uma boa campanha na fase de grupos. Enfim, que estava com Corinthians, Independente Del Valle e outro clube que eu não vou lembrar aqui agora. Mas enfim, acho os dois muito bons. Se fosse para escolher um, eu preferi o Fernando Gago, tá? Mas se vier o Gabriel Milito também, tá ruim? Não, acho que tá excelente, muito melhor do que as opções que o Cruzeiro tomou, né, nessa reta final do campeonato, trazendo o Zé Ricardo. Mas eu acho muito difícil fugir
um desses dois nomes. Se não for um desses dois, certamente será um técnico estrangeiro, tá? Quase certo isso, tá? Até o Samuel Venâncio também já trouxe alguns vídeos recentes falando sobre isso. Então quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda, discorda, o que acha desses dois treinadores. Se fosse para escolher um dos dois, quem que você preferiria, né? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E eu acho que o Cruzeiro tomando essa decisão é o mais certo possível, né? Porque começando o Campeonato Mineiro, um novo ano, acho que tem muito tempo ainda, né, para ajustar as coisas, e obviamente o Cruzeiro tomando decisões bem melhores do que foi nesse ano, tendo todo o Campeonato Mineiro para testar ali novos jogadores, novo técnico, contratações que o treinador pedir. Enfim, acho que o Cruzeiro acaba tendo um período bem mais longo de avaliação do que foi nesse ano, né? Começando a Série A com o Pepa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 41 mil inscritos, conto com a sua ajuda. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela. Falo desse vídeo aqui também de algumas opções de reforços aqui da América do Sul, que o Cruzeiro está de olho, vai lá dar uma olhada. E o link aqui embaixo também na descrição do grupo VIP do Alex Gigas, para você lá dar uma olhada. Valeu, galera!